Boa noite, sejam bem-vindos ao primeiro capítulo de uma minissérie curtinha, são só 2 capítulos, é hoje e domingo que vem, e estrear hoje no dia de chuva, assim, né, final de mês, talvez não fosse a coisa mais estratégica, mas Deus sabe todas as coisas, eu tenho certeza, e Ele sabe que se você está aqui hoje, se eu estou aqui hoje, alguma razão especial tem para nossas vidas, e Deus tem alguma coisa para revelar para a gente. Bom, se você frequenta essa igreja há algum tempo, você já aprendeu que nós temos uma missão que a gente repete todos os domingos e coloca no telão, que é levar as pessoas a um relacionamento crescente com Jesus Cristo. Nós chegamos à conclusão, e isso não foi uma coisa resolvida assim de uma hora para outra, nem foi uma iniciativa de uma pessoa só, mas nós chegamos à conclusão que a melhor coisa possível para os seres humanos, para mim, para você, para todos nós, a melhor coisa que você pode fazer é conhecer Jesus e crescer num relacionamento com Ele. E isso não é porque a gente nasceu em igreja, ou porque fez teologia, ou porque já teve uma outra experiência não tão boa. Não. Essa conclusão nós chegamos depois de muito investigar. Depois de ler muito, depois de experimentar muita coisa, depois de ver exemplos de outras pessoas, depois de estudar filosofia, estudar outras religiões, depois de muito pensar e digerir, nós chegamos à conclusão, a melhor coisa para as nossas vidas. E aí, quando eu falo nossa, eu não estou só sendo educado, é nós, liderança dessa igreja, os formadores dessa igreja, a melhor coisa é buscar, é conhecer Jesus cada vez mais, porque a melhor vida que a gente pode ter é através de Jesus Cristo. É porque nós desistimos das outras opções mesmo. Então, é uma coisa muito consistente, não é uma coisa que a gente veio fazendo e aí vamos continuar fazendo. Não, é uma coisa muito bem pensada. Mas aí vem uma pergunta muito interessante, que talvez você já tenha se feito quando você vê a nossa missão aqui todos os domingos. Como que eu cresço num relacionamento com Jesus Cristo? Como é que é isso? Tá, eu conheci Jesus, mas como é que é isso? O que eu cresço? Como é que eu sei que eu estou crescendo? Talvez você já tenha se perguntado isso. Como é que eu sei que eu estou crescendo? Como é que eu reconheço em mim mesmo que eu estou crescendo num relacionamento com Jesus Cristo? É por isso que nós fizemos essas 2 mensagens especiais, desse domingo e do outro, para ajudar vocês com ferramentas, com dicas, com um pouco de ensino, a reconhecer em vocês mesmos um pouco do crescimento em Jesus Cristo, mas principalmente a saber como que você cresce num relacionamento com Jesus Cristo. É isso que a gente quer responder. Bom, claro que nós vamos falar muito sobre Jesus Cristo nesses 2 dias, porque é o nosso líder, é o nosso modelo, é quem revelou uma série de coisas para a humanidade. E quando você pega esse livro aqui, se você tem essa Bíblia, uma Bíblia na sua casa, a gente pensa que isso aqui é um livro, na verdade isso aqui não é um livro, isso aqui é uma coletânea de documentos históricos, que aí juntaram e se tornou um livro, mas isso aqui não foi feito como um livro, porque tem diferença de quase 3, 4, 5 mil anos de uma parte para outra. Então não foi escrito para ser um livro. Então são documentos mesmo, e principalmente quando se fala da vida de Jesus Cristo, são documentos encontrados no Mediterrâneo, muita documentação, muita coisa manuscrita. Até no Egito foi encontrado manuscritos sobre a vida de Jesus Cristo, que relatam principalmente os 3 anos do ministério de Jesus aqui na Terra, que foi onde mais chamou a atenção do mundo todo. Então, se você investigar Mateus, Marcos, Lucas, João, alguns desses conviveram o dia a dia com Jesus e traduziram, escreveram para que ninguém se esquecesse de tudo que Jesus fez naquele tempo que Ele andou entre nós. E eles relatam coisas de Jesus interessantíssimas, desde os milagres, né, que a gente gosta de prestar atenção, mas às vezes Jesus chorando, às vezes Jesus rindo, às vezes Jesus sendo até irônico em alguns momentos, às vezes Jesus discutindo com os religiosos. Então é muito interessante você conhecer um pouquinho de história para você conhecer a sua Bíblia também. E eu quero começar
com a forma como Jesus nos ensinou sobre crescer. O que é que a Bíblia nos ensina, que Jesus Cristo nos ensina sobre crescimento. E aqui, como eu disse, você encontra muita informação sobre Jesus, muita coisa diferente, mas você só encontra 2 ocasiões em todo o Novo Testamento, quando se fala de Jesus, só tem 2 ocasiões onde Jesus extrapolou o pensamento dele, assim, ele ficou perplexo. Porque Jesus reagia com certa tranquilidade, né? Vocês talvez se lembrem da historinha lá do barco, a tempestade. Jesus estava dormindo e os discípulos lá apavorados, porque estava uma tempestade, e o barquinho jogado de um lado para o outro. E aí Jesus levantou, acalmou a tempestade. Então Jesus não era um cara de se surpreender muito, porque ele era muito sábio, conhecia muita coisa. Mas em 2 momentos, como vocês vão ver hoje aqui, em 2 momentos Jesus ficou perplexo com alguma coisa que aconteceu. Então eu vou direto ao assunto. Eu vou ler um trecho que está lá em Mateus, capítulo 8. Jesus tinha terminado o Sermão da Montanha, que é conhecidíssimo, né? Jesus pregou sobre um monte de coisas, foi a parte do ensino de Jesus mais longa que você encontra no Novo Testamento. Então, depois do Sermão da Montanha, Jesus desceu do monte. Então, eu vou começar lá no versículo 1, mesmo de Mateus 8, que diz o seguinte: quando ele desceu do monte, quando Jesus desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Um leproso, aproximando-se, adorou de joelhos e disse: Senhor, eu acho muito interessante a forma como esse leproso falou com Jesus. Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Olha só que interessante, o leproso, ele não falou assim: Jesus, por favor, me purifica. Ele falou assim: Jesus, eu sei que se o Senhor quiser, o Senhor pode fazer isso, porque eu já vi tanta coisa, já ouvi falar de tantas outras coisas. Se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. Vai depender da sua vontade. Se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. Jesus, então, estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. E imediatamente ele foi purificado da lepra. Era comum, na vida de Jesus, as pessoas ficarem perplexas ou impressionadas com o que Jesus fazia, né? A gente lê isso aqui, parece uma coisa tão normal, mas você imagina um leproso, que talvez já perdeu parte do corpo, alguma coisa assim, ser curado imediatamente na frente das pessoas que cercavam Jesus ali. Deve ter sido uma experiência para as pessoas de perplexidade, né? Mas Jesus ainda estava tranquilo aqui. Aí, em seguida, eu já falei isso aqui uma vez, eu gosto dessa parte aqui, em seguida Jesus dá uma aula de marketing, ele fala assim, para o leproso, fala, ó, vai embora e não conta para ninguém. Isso foi uma aula de marketing, fala a verdade. Você quer que uma coisa espalhe, você fala assim, ó, não conta para ninguém. Verdade ou não? Sim. Se tivesse aquele negócio, sabe aquele negócio do balde de gelo? Hoje eu precisava acordar uns aí, que estão dormindo. Estou brincando. Não, o dia está meio, né? Está meio estranho, está todo mundo quietão, assim, beleza. Era para ser engraçado, não foi, não tem problema. Depois vocês marcam aí. Em seguida, entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se ele a um centurião. Olha só, aí que vem a parte que a gente quer destacar. Jesus entrou em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião. Um centurião, o que era? Um militar que tinha 100 soldados sob seu comando, por isso que se chamava centurião. Então, esse militar veio para falar com Jesus, pedindo-lhe ajuda. E disse, Senhor, o meu servo está em casa paralítico, em terrível sofrimento. Jesus gentilmente respondeu, eu irei curá-lo. Quer dizer, ele está lá na sua casa? Onde que é a sua casa? Vamos lá, eu irei curá-lo. Respondeu o centurião, Senhor, não, eu não mereço receber-te debaixo do meu teto. Mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Olha que interessante, esse homem que era um romano, não era um discípulo de Jesus, ele era um romano. Mas ele já tinha ouvido falar de Jesus e talvez tivesse visto Jesus fazendo algum milagre ou falando. Ele reconhecia em Jesus uma autoridade que dava a ele uma fé capaz de falar assim, Jesus, eu sei que você não precisa nem ir lá na minha casa, se você falar uma palavra, eu vou chegar em casa e o meu servo está curado. Essa era a fé desse homem.
Ao ouvir isso, Jesus admirou-se. Mas eu digo, essa palavra na nossa tradução, se admirou-se, ele não define exatamente o que aconteceu aqui. Porque se a gente der uma pesquisada no original grego, onde Jesus falou isso aqui, a palavra admirou-se em grego é etalmazen. É uma palavra, talvez até tem um pouquinho de sotaque português falando grego, mas é uma palavra grega que significa mais do que admirar. É perplexo. Jesus ficou boquiaberto com aquilo que aconteceu. Jesus ficou impressionado com aquilo. Ele só talvez não tenha falado, meu Deus, porque ele não era assim que ele reagia, mas ele ficou impressionado com a atitude daquele homem. Jesus, você não precisa ir lá. Se der uma palavra aqui, eu creio que meu servo vai ser curado. Então, Jesus ficou impressionado com isso. Então, Jesus ficou 2 vezes, e nós já vamos ver a segunda, impressionado, maravilhado, perplexo com a fé de alguém. Foi a fé de uma pessoa que deixou Jesus perplexo. Jesus olhou para a fé daquele homem e falou, puxa vida, quem dera mais pessoas tivessem a fé que esse homem está demonstrando. Então, a fé é uma coisa que deixou perplexo. E aí, olha o que Jesus falou. E disse aos que o seguiam, digo-lhes a verdade. Isso é Jesus falando. Eu não encontrei em Israel ninguém com tamanha, o quê? Fé. De alguma forma, Jesus estava até dando um cutucãozinho nos discípulos, né? Nem vocês aqui, porque eles estavam em Israel. Eles eram o povo de Deus. Eu não encontrei nem entre vocês alguém com essa fé. Então Jesus disse ao centurião, vá, como você creu, assim lhe acontecerá. Na mesma hora, seu servo foi curado. A segunda ocasião, onde Jesus ficou perplexo, foi relacionada com a fé também, mas com a falta de fé. Isso está lá em Marcos, capítulo 6. Se você quiser localizar na sua Bíblia, senão a gente vai colocar ali no telão. Marcos, capítulo 6. Jesus já estava muito conhecido, já tinha feito milagres, já tinha multiplicado pães, se espalhava a fama de Jesus por toda aquela região. Mas aí Jesus resolveu voltar para a cidadezinha dele, Natal, Nazaré, uma cidade bem pequenininha mesmo. Jesus resolveu voltar para lá e foi ensinar no templo da cidade dele. Seria semelhante a, sei lá, a gente sair, Londrina é muito maior do que Nazaré, mas você sair daqui, depois você voltar para falar aqui na cidade de Londrina, se você for londrinense. É isso que estava acontecendo. Bom, aí Jesus estava falando na sinagoga e as pessoas estavam admiradas com Jesus. Porque o ensino de Jesus era muito profundo, muito consistente. Tinha muito a ver com tudo que eles esperavam e o que alguns buscavam nas Escrituras. O ensino de Jesus era revolucionário. Então, as pessoas estavam impressionadas com Jesus. Até alguém da cidadezinha de Jesus, né, reconhecer Jesus. Falou, peraí, olha lá, está lá no versículo 3. Ei, peraí, não é este o carpinteiro, o filho da Maria, o irmão do Tiago, do Zé, do Judas e do Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? E se escandalizavam-se nele. Mais ou menos assim, a hora que o cara reconheceu, falou, peraí, esse aí não é o Carlos, ali de Londrina, que mora ali na esquina, não sei o quê, não, o irmão dele não joga bola com a gente? O que ele está falando essas coisas? Onde que ele tirou isso? Diminuindo o que Jesus estava falando, só porque ele estava na terra dele, as pessoas conheciam ele desde pequenininho, conheciam os irmãos dele, as irmãs dele, etc. E Jesus lhes dizia, em resposta a eles, né? Não há profeta sem honra, senão na sua pátria, entre os seus parentes, na sua casa. E daqui nasceu aquele ditado, santo de casa não faz milagre. Deve ter nascido daí, porque é exatamente isso que Jesus está falando. E aí, de novo, aquela palavrinha. E estava Jesus, eveumazen, admirado, perplexo, pasmo da incredulidade deles.
Então, a segunda vez que Jesus ficou perplexo, pasmo, foi com a incredulidade, com a falta de fé. Então, fica evidente que se você quiser impressionar Jesus, se você quiser causar alguma coisa em Jesus, quiser chamar a atenção de Jesus, fica evidente nessas duas passagens que não vai ser através de uma oração muito bonita que você fizer, né, cheia de adjetivos e coisas lindas que você vai falar para Jesus, talvez não seja isso que vai impressionar Jesus, nem você cantar muito bem, Jesus vai falar, uau, como ele canta, como ela canta, ou como ele fala, ou como ele... Não, você quer impressionar Jesus? É com a sua fé, é isso que chama a atenção de Jesus, é isso que conta. Bom, o que é fé? É confiança, confiar. Confiar em Jesus, é isso que chama a atenção, confiar em Deus, é isso o que faz a diferença. Confiar em Jesus, a sua vida, o seu namoro, seu casamento, seu futuro, é isso que faz a diferença. Aliás, é a única coisa que pode crescer em você ou em mim. A única forma de você explicar em que eu vou crescer no relacionamento com Jesus Cristo é na confiança, na fé. É a única coisa que pode crescer. Porque eu posso ficar um melhor cristão, digamos, eu posso me relacionar melhor, posso ficar mais bonzinho, mais generoso, etc. Mas o que realmente motiva tudo isso é a confiança em Jesus Cristo. A confiança em Deus. Confiança que Deus é presente na sua vida. A confiança é a fé de que a hora que você ajoelha, você está falando com o Salvador. Que na hora que você está orando, chamando o nome de Jesus Cristo, você está falando com o Filho de Deus que veio aqui nesse mundo. Então, a única coisa que pode crescer é a fé, é a confiança que nós temos em Deus. Mas vamos ser bem sinceros, não é verdade que qualquer relacionamento que seja, a coisa que pode crescer é a confiança? Pensa no seu relacionamento com o seu cônjuge. O que é que você pode desenvolver com o tempo em relação ao seu marido, sua esposa, seu namorado ou ao seu amigo? É a confiança. Na medida que você conhece e convive, a melhor coisa que pode acontecer é você crescer em confiança. Você confiar que seu marido, a hora que ele falou que ele vai no lugar, você não precisa nem ligar, ele está lá. Você sabe que ele está lá. É assim que os relacionamentos crescem e se solidificam. No seu filho, quando seu filho falar para você alguma coisa, ó, pai, posso fazer isso? E você falar não, ele não vai brigar com você, ele vai confiar que você o ama. Então, confiança é o que pode crescer em todos os nossos relacionamentos, inclusive, talvez principalmente por causa dessa série, em Deus, em relação a Deus. Então, crescer espiritualmente é crescer em fé. Essa é a primeira coisa importante, dessa primeira parte, a coisa mais importante. Crescer num relacionamento, ou crescer espiritualmente, é crescer em fé. Confiar que Deus é quem Ele diz que é, e que Ele vai fazer o que a palavra de Deus ensina que Ele vai fazer, que ela diz que Ele vai fazer. Confiar que Deus é quem Ele diz que é, e é aqui que você vai reconhecer isso. Quem é Deus? Aqui tem todas as respostas. E confiar que Ele vai fazer o que Ele prometeu fazer. E o que Ele prometeu fazer, você pode confiar que Ele vai fazer. É isso que é crescer. É como se você tivesse, em qualquer momento da sua vida, a certeza absoluta, e não só conversinha de crente, a certeza absoluta que Deus está com você, seja qual for a situação que você está vivendo. Isso que é crescer num relacionamento com Jesus Cristo. Que naquele momento de dor, naquele momento de doença, você tem a certeza que Deus está com você. Ou naquele momento de dificuldade financeira, você tem a absoluta certeza que Deus está com você. Essa é a fé capaz de mover obstáculos. Essa é a fé capaz de mover montanhas. Eu não sei o tamanho da sua montanha, o tamanho do seu obstáculo, mas é isso que você precisa desenvolver, essa sua fé, para você ser capaz de mover obstáculos à sua frente, em nome do Senhor Jesus. E é isso que nós
vamos estudar nesses dias. Bom, desde do início da história da humanidade, desde que a primeira coisa talvez que você tenha aprendido sobre a Bíblia, a história de Adão e Eva, desde aquele momento, o que aconteceu ali no paraíso foi uma quebra de confiança. Percebe a importância desse assunto? Fé, confiar. O que aconteceu foi uma quebra de confiança. Até um determinado momento, Adão e Eva confiavam completamente em Deus. E Deus falou, não come daquela árvore, porque aquilo ali vai ser a ruína de vocês. Então, tem tudo aqui para vocês apreciarem e comerem só daquela única árvore, não toque naquela árvore. Enquanto eles confiaram que Deus sabia o que era melhor para eles, eles obedeceram. No momento em que ouviram outra voz falando, talvez não seja bem assim, talvez seja diferente, que tal experimentar? Nesse momento houve uma quebra de confiança. Talvez Deus esteja errado, talvez Ele esteja ausente, talvez Ele não está sabendo o que a gente está fazendo nesse momento, talvez Ele não está preocupado com a gente. Houve uma quebra de confiança. E quando houve a quebra, houve o pecado, houve a queda, né? E que a gente conhece até hoje. Então, Deus deseja restaurar com a humanidade essa confiança que Ele propôs lá no início, de você viver certo de que Deus está com você. Naquela época era presencialmente, quase que fisicamente, a gente não consegue explicar como que era isso, mas a Bíblia diz que Deus andava com Adão. Então a gente não sabe exatamente fisicamente como é que foi isso, metafisicamente como é que foi isso, mas fé é isso, você hoje crer, acreditar e caminhar como se Deus estivesse ao seu lado em qualquer situação. Porque é a confiança que faz qualquer relacionamento crescer ou desenvolver. Bom, então nós vamos, nesses 2 dias, dar algumas ferramentas bem práticas, coisas que você pode colocar em prática na sua vida essa semana, na outra e para sempre, para desenvolver isso que você precisa desenvolver, que eu também preciso, que é a nossa fé em Deus, fortalecer a nossa fé em Deus. Então, hoje, eu vou começar com 2 ferramentas bem simples e muito importantes que podem ajudar ao crescimento da sua fé. A primeira é bem prática e o nome já diz tudo. É o ensino prático da Bíblia. Estudar a Bíblia, ler a Bíblia, conhecer a Bíblia é uma forma de você crescer na sua fé, certo? É isso que nós queremos, entenderam? Nosso objetivo é desenvolver a nossa fé, a nossa crença em Deus, a nossa confiança em Deus. Então, uma das formas é através do ensino ou do aprendizado prático da palavra de Deus. Todos vocês se lembram no dia que, provavelmente, aqui ou em outra igreja, em algum momento que você estava escutando uma mensagem que parece que naquele momento caiu uma ficha enorme na sua cabeça. Você falou, então é isso? Esse é o amor de Deus? É assim? Todos nós passamos por isso. No primeiro momento da nossa conversão, ou no segundo momento, todos nós passamos por isso. Que você estava aprendendo sobre a palavra de Deus de uma forma direta, prática, e caiu uma ficha enorme, você entendeu um monte de coisa. E aí, sua fé se fortaleceu. Aí você falou, então eu posso crer nisso. Foi o primeiro passo que você deu. Então, o ensino prático da Bíblia é fundamental para a gente colocar em prática mesmo, aprender, entender o conceito e colocar em prática nas nossas vidas. Então, o que acontece com muitos de nós em relação ao ensino? Você aprende alguma coisa, que não precisa ser exatamente apenas numa mensagem. Às vezes, até no momento de louvor, você tem uma revelação, ou num grupo, num ponto de partida, seja onde for. O que acontece? Você ouve alguma coisa. Você acredita naquilo. Você crê naquilo. Se você crê, o próximo passo é praticar. Ouviu, creu, praticou, viu. Ouviu, creu, praticou, viu. Aconteceu. Então, é fundamental a
a gente estudar a palavra de Deus, ler. E um livro que alguém te deu, às vezes aconteceu com você um livro, alguém te falou, ó, lê esse livro, talvez não fosse nem a Bíblia. Alguém te ofereceu um livro. Você se dedicou àquele livro, aprendeu um monte de coisa, colocou em prática e isso desenvolveu a sua fé. Então, é fundamental o ensino prático da palavra. Isso desenvolve, sem dúvida nenhuma, a nossa fé. Esse talvez seja o mais óbvio dos passos que a gente vai passar aqui, mas é o fundamental. Porque o próprio Jesus, ele fala o seguinte, no final daquele sermão da montanha que eu estava falando agora há pouco para vocês, que ele ensina um monte de coisa. Acabando o sermão, Jesus fala assim, bom, agora que vocês ouviram isso, o próximo passo é praticar. Você pode ler lá, Mateus 6, 7, Jesus fala isso. Agora é praticar. E Jesus fala isso de uma forma muito interessante, que a gente já ouviu em alguns outros momentos da nossa vida. Jesus fala assim, aquele que ouve o que eu acabei de falar e coloca em prática, é semelhante ao homem sábio, que edifica sua casa sobre a rocha. Aquele que ouve o que eu estou falando, ouve o ensino dessa palavra e pratica, coloca no seu dia a dia, muda aqui e ali na sua vida, Jesus está falando, esse é o sábio, é o cara que edificou a sua casa na rocha, com um fundamento. Aí Jesus fala o seguinte, aí vem a tempestade, aí vem os ventos furiosos, o rio sobe, as enxurradas, vem sobre aquela casa, mas ela não cai, porque está firmada na rocha. Não sei se você já percebeu nesse versículo, depois tem a outra parte, daquele que não faz isso, né? Aquele que constrói, aquele não coloca em prática, Jesus fala assim, então, aquele que sai daqui, falou, que bonito, Jesus, que você falou, nossa, que bacana, até fiz umas anotações, mas sai e não coloca em prática, Jesus falou, esse é o tolo, que constrói essa casa sobre areia. Vem o vento forte, sobe os rios, a chuva, etc., bate contra aquela casa, blum, cai a casa porque não estava firmada na rocha. Jesus está dizendo para mim e para você que você pode ser tolo ou você pode ser sábio, dependendo de como você faz com a palavra de Deus, o que você faz com o ensinamento dele, a forma como você usa o que você acabou de aprender. Então, Jesus está sendo muito, muito claro e direto. O sábio é aquele que edifica a sua casa sobre a rocha, que fundamenta aquilo e põe em prática aquilo que acabou de ouvir. Bom, tem uma frase que eu gosto muito, que até pedi para colocar aí no telão, que diz o seguinte, quem ouve, esquece. Quem vê, lembra. Quem faz, sabe. É a mesma coisa que Jesus falou ali, colocar em prática. Enquanto você ficar só, eu escutei a mensagem, eu vi aquela ilustração, achei legal, gravei aquela imagem. Enquanto você não fizer, você não sabe. E aí eu posso estar falando com qualquer um aqui, você pode ser doutor, PhD em teologia, eu falo de igual para igual com você, desse jeito. Se você não colocar em prática, você não sabe. Não adianta conhecimento sem prática. Conhecimento é maravilhoso, eu amo estudar. Mas se você não colocar em prática, ele fica vazio, ele não serve para nada. Então, só sabe mesmo alguma coisa é quem faz. Eu fiz 4 anos de engenharia e não me tornei engenheiro, porque eu nunca pratiquei. E eu me lembro, quando eu estava estudando, que a gente falava isso entre nós, falava assim, você vai ser engenheiro mesmo, na hora que você tiver com a bota suja, com as unhas tudo cheio de terra, do lado de um mestre de obra, aí que você vai entender um pouco de engenharia, a hora que você tiver com a mão na massa. Não é assim que a gente fala? É a mesma coisa em relação ao ensino. Esses dias aqui mesmo, nesse palco, a gente ouviu um testemunho ao vivo de uma pessoa que, por coincidência é do meu GA, contou aqui para nós o quê? Que ela ouviu uma mensagem sobre o perdão. Acreditou, creu, confiou naquilo. Creu naquela mensagem, que era uma mensagem de Deus. Colocou em prática e viu o resultado. Imediato. A família em toda restaurada, que estava sofrendo com a falta de perdão. Bom, por isso, então, que a gente é muito intencional aqui, em tudo que a gente faz, na parte do ensino, desde os pequenininhos.
desde os pequenininhos, desde o terra da criação, ali em cima, que as crianças de 3 a 5 anos, nós passamos todo esse período da vida dessa criança, de 3 a 5 anos, ensinando uma única verdade para elas da forma mais criativa possível. E a verdade é a seguinte, é que Deus os ama. A gente cria, a gente faz filminho, a gente faz teatro, a gente musiquinha, tudo para eles entenderem nessa idade que Deus os ama. Porque esse ensino, se ficar na cabecinha deles, vai ajudar muito a eles desenvolverem a fé. Eu acho que tem aí no telão, né, Paulinho? Terra da Criação, que eu vou falar dos ambientes. Tem o Rua 10 também, que é os de 6 a 10 anos. No Rua 10, que é onde as criancinhas estão ali no fundo agora, é de 6 a 10 anos de idade. Nesse período das crianças, a gente ensina 3 coisas, tá vendo? A gente vai aumentando, intencionalmente, intencionalidade. 3 coisas essas crianças aprendem todo esse período da forma mais criativa possível, com os materiais melhores que a gente conseguir produzir para eles, que são, primeiro, preciso fazer a escolha certa. Toda criança, todo adulto, tem escolhas o tempo inteiro na vida. O tempo todo, nós temos decisão, para lá ou para cá, faço isso. Né? No caso da criança, empresto o brinquedinho, não empresto o brinquedinho, tanto faz. A nossa vida é cheia de escolhas. Então, nós ensinamos para as crianças a fazer a escolha certa. Segunda coisa, eu posso confiar em Deus, não importa o que aconteça. Da forma mais criativa possível. A gente martela isso para as criancinhas e dá material. Você pode confiar em Deus, independente da tempestade que vier. Percebe que na história que Jesus contou sobre a tempestade veio para os que criam e praticavam e para os que não criam e não praticavam. Vocês perceberam isso nessa história? A tempestade vem para todo mundo. Tempestade não é exclusividade dos não cristãos ou dos não seguidores de Jesus Cristo, não. Tempos difíceis vêm sobre todas as pessoas. Qual é a diferença, então? A diferença é que aquele que crê e pratica, edifica a sua casa sobre a rocha, fica firme. Então é isso que nós estamos ensinando desde os pequenininhos. Eu posso confiar em Deus, não importa o tamanho da tempestade. Terceira coisa, eu devo tratar os outros como eu quero ser tratado. Essa é outra coisa que a gente ensina para os pequenininhos. Aí no próximo estágio da vida, de 11 a 13 anos, nós temos o Extreme, que está acontecendo ali agora também, provavelmente está acontecendo ali agora. O Extreme, nós ensinamos uma coisa importante para o pré-adolescente. A fé é uma questão pessoal. Não adianta você ser filho de pastor, filho de líder, filho de teólogo, ou seja o que for, a fé é uma questão sua, individual. Você precisa desenvolver a sua crença. Você não pode depositar nos seus pais a sua ligação com Deus. Não, é você. Fé pessoal. É isso que a gente ensina para os pré-adolescentes. Já os adolescentes, o Inside Out, que a gente anunciou hoje aqui, que começa um pouquinho mais tarde, dos 14 aos 18. O que a gente martela com esses jovenzinhos, adolescentes, nessa fase da vida? Fortalecimento da fé. Por quê? Por que gastar tanto tempo nisso? Porque vai acabar aos 18 anos, vai chegar aos 18 anos, eles vão entrar numa faculdade, numa universidade. E aí a fé deles vai ser testada. Talvez eles mudem de cidade, vão morar lá em outra cidade, fazer uma faculdade fora. Ali, naquele momento, a fé deles vai ser testada. A prova de fogo. Então, não adianta eles terem nascido num lar cristão. Ali, a fé é pessoal. Então, a gente se dedica a fortalecer a fé desses garotos. E aí, depois tem o ambiente dos jovens, que já estão enfrentando as tentações nas universidades, no trabalho, também cuidamos disso. A gente aqui na capela, a gente não acredita muito naqueles cursos muito longos, com um monte de teoria e pouca prática. A gente ensina o que funciona e o que precisa ser colocado em prática para você e para o seu filho. Então, eu quero aproveitar o gancho dessa conversa para falar com os pais aqui, dos pequenininhos, dos um pouquinho maiorzinhos, dos pré-adolescentes. Nós, capela, somos parceiros na educação espiritual do seu filho. Nós não somos os únicos responsáveis. Não adianta você achar que aquele tempinho que seu filho passa ali vai ser o que ele precisa a semana toda para crescer a fezinha dele. Não, nós somos seus parceiros. A gente faz de
tudo que a gente puder para ajudar nessa parceria. Mas se você não investir durante a semana com o seu filho, rever o materialzinho que a gente aprende aqui, ler a Bíblia com ele, orar com o seu filho, você vai ter mais dificuldades. Nós somos parceiros, é isso que eu queria compartilhar. Bom, segunda coisa de hoje e última coisa de hoje é relacionamentos providenciais. Isso é outra coisa que faz a nossa fé crescer. Ensino prático da palavra que eu acabei de falar, relacionamentos providenciais. Se você contar a sua história de mudança de vida, até em outros casos que não seja só a sua conversão, ou a hora que sua vida mudou para você começar a crer em Deus, se você contar a sua história de mudança de vida, ela vai estar associada a alguma pessoa, você pode ter absoluta certeza. É só você lembrar. Fala assim, puxa, nós vimos um testemunho hoje aqui, né? Uma prima minha insistiu para eu ir com ela na igreja. No seu caso, talvez um vizinho falou assim, vamos ali comigo num grupo que vai ter lá na minha igreja, ou vamos vai ter uma noite só de música. Alguém influenciou você a tomar uma decisão que acabou gerando uma mudança na sua vida. Isso é inevitável, sempre acontece isso. Então, por isso, nós cremos de todo o coração que os relacionamentos providenciais, relacionamentos saudáveis, fazem a nossa fé crescer. Quando você convive com pessoas que pensam parecido, que investem nas mesmas coisas, pessoas que buscam as mesmas coisas, que querem ser bons pais, boas esposas, bons maridos, bons filhos, pessoas que querem ser honestas. Quando você convive com essas pessoas, isso te influencia. E não é novidade para ninguém. Diga-me com quem andas e direi quem és. Isso é antigo, muito velho. A Bíblia fala isso de outras formas, já há muito mais tempo. É verdade, é verdade. E Deus usa pessoas e relacionamentos saudáveis para fazer a sua fé crescer. Então, se envolver com alguma pessoa, sempre vai te levar para algum lado, para o bem ou para o mal. Então, buscar relacionamentos saudáveis é positivo para fazer a sua fé crescer. Tem uma frase que eu gosto muito, que diz o seguinte: seus amigos vão determinar a direção e a qualidade da sua vida. Presta muita atenção nisso. Os seus amigos, as pessoas que você convive, vão determinar a direção para onde a sua vida vai e a qualidade da sua vida. Você pode até falar assim, mas eu não sou uma pessoa influenciável. Não tem como. Não tem como. Quantas pessoas eu já atendi aqui, você fala assim, meu marido, quando encontra aquela turminha lá, aí acaba bebendo, acaba não sei o quê. Sempre tem alguma coisa, sempre tem algum... Gente, grupos, relacionamentos, sempre acabam influenciando ou para o bem ou para o mal. Então, se os seus amigos são tão importantes na sua vida, que eles vão determinar a direção da sua vida e a qualidade da sua vida, você precisa fazer escolhas saudáveis. Você precisa prestar atenção com quem você anda. E, obviamente, que eu não estou falando aqui que... Eu vou deixar isso bem claro, porque não tem nada a ver com... cristão não pode andar com não cristão. Não estou falando nada disso. Não mesmo. Eu estou falando das pessoas, seus amigos íntimos que te influenciam. Se eles são cristãos ou não cristãos e te influenciam para o mal, você não pode andar com eles. Já é um crescimento você parar de andar com eles, e eu falo isso com tranquilidade. Quem sabe, num outro momento que você tiver com a sua fé fortalecida, você pode voltar a conviver com aquelas pessoas. Mas os seus amigos determinam a qualidade da sua vida, a direção para onde a sua vida está caminhando. Então, é muito importante, se você quer fazer a sua fé crescer, você se envolver com pessoas. Por isso que a gente oferece um monte de opções aqui na capela. Por isso que a gente faz ponto de partida, por isso que a gente tem os GAs, pessoas que se encontram durante a semana, toda semana. Pessoas que desenvolvem uma amizade saudável, pessoas que passam a conviver, a dividir os problemas, as dificuldades, as lutas. Todos aqui que estão em GA há mais de um ano podem contar muitas experiências que já aconteceram com vocês mesmos. Eu posso contar inúmeras no meu GA. De um momento que
talvez eu estivesse frágil, as pessoas me suportando, me dando ajuda. Ou quando o outro tivesse necessidade, outras pessoas se dedicando. Então, esses relacionamentos contribuem para que sua fé cresça. Então, em resumo, eu não sei qual é a sua montanha. Eu não sei qual é o tamanho da barreira que você tem na sua frente hoje. Eu sei uma coisa, que a fé remove montanhas. Eu sei que Deus tem poder para remover qualquer tipo de montanha que você tiver na sua frente, qualquer tipo. É como o leproso da primeira historinha falou: Senhor, eu sei que se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Essa fé que deposita em Deus o poder de fazer o que Ele quer fazer na nossa vida, é a fé que remove montanhas. É a fé que destrói barreiras. É a fé que cura. É você crer que Deus sabe o que é melhor para você. Então, eu não sei qual a sua necessidade. Então, eu não vou falar do que eu não sei, mas eu vou falar do que eu sei. Você precisa investir no crescimento da sua fé. Você precisa, cada vez mais, se apegar a essa palavra, conviver com pessoas, frequentar os cultos, vir nos eventos da igreja, onde você vai estar cercado de pessoas que pensam da mesma forma. Isso vai te fortalecer, porque a tempestade vem sobre bons e ruins. As enchentes vêm sobre todos. Vai ficar de pé aquele que tiver a fé na rocha, fortalecida, desenvolvida. Como que seria a sua vida se você tivesse absoluta certeza que a hora que você dobra o seu joelho, o Deus Criador do universo para ouvir o que você está falando? O que isso mudaria no seu devocional, no seu dia, na hora de você começar o seu dia? O que mudaria se você tivesse absoluta certeza? E a Bíblia diz que é isso que acontece. Se você abrir o seu coração diante de Deus, Ele vai te ouvir. O que mudaria na sua vida se você tivesse absoluta certeza que a hora que você estiver com alguém doente na sua família, se tivesse absoluta certeza que Deus está presente, Ele não está distante, Ele não ficou surdo, Ele não está atendendo em outro planeta. O que mudaria na sua vida se você, na hora que estivesse com alguém doente na sua família, você tivesse absoluta certeza de que Deus está presente, de que Ele está no controle das coisas? Eu vivi recentemente uma experiência na minha família, da Juliana, minha sobrinha querida, que quase todo mundo aqui conhece. Eu fui visitá-la na UTI, em coma, uma menina nova, 19 anos, costumava ser saudável. Eu fui visitá-la na UTI, falei com o médico falou: olha, na hora que eu olhei para a radiografia do pulmão dela, eu falei: esse pulmão é de uma pessoa de 80 anos. Ela estava com uma bactéria terrível, que tomou conta do pulmão dela, ela estava em coma, e a gente já sabia de casos de que pessoas tinham morrido com aquela bactéria. E eu estava ali, sem saber o que ia acontecer. Nós, a família toda, ali com ela, sem saber o que ia acontecer. Se ela ia ser curada, se não ia, a gente não sabia. A gente estava ali só sofrendo e pedindo a Deus a cura dela. É o que a gente pode fazer. Mas confiando de que Deus estava ali. Confiando de que Deus estava no controle das coisas. E para a nossa alegria, ela foi curada. Está aí, acho que não está aqui hoje, mas a maioria de vocês acompanhou todo o processo. Mas a hora que você está naquele momento é que é difícil. O seu desafio e o meu desafio da fé é a hora que você está enfrentando a tempestade, não é depois que passa. Quando está tudo bem, você até fala com a sua boca que você crê, mas é a hora que a coisa aperta um pouquinho, porque a tempestade vem para todo mundo.
E a hora que a coisa aperta, como que você reage? É a hora que você tem a oportunidade de demonstrar a sua fé. Saber que Deus está no controle daquele momento da sua vida. E saber que o marido foi embora, mas Deus não foi embora. Você não está abandonado, você não está sozinho. Ou sozinho. Saber que Deus está com você. Como que seria a sua vida se você tivesse essa certeza, absoluta certeza? Ou quando você tiver aquele problema financeiro enorme, que está tirando o sono, não está te deixando dormir, saber que Deus está por perto e que Ele tem, pelo mínimo, uma paz para você atravessar aquele momento. Mas tem muitas coisas que Deus pode fazer. Como que seria a nossa vida se nós tivéssemos essa fé que move montanhas? E é isso que eu desejo para cada um de vocês, e eu para mim mesmo. Eu dei o exemplo da minha sobrinha aqui, mas eu não quero dizer com isso que eu sou uma fortaleza. Eu sofro, como vocês, a tentação de não crer a hora que as coisas estão difíceis. Da mesma forma, a tentação é igualzinho para todos nós. E a próxima vez que eu for tentado na minha fé, eu vou ter que dar uma resposta. E é por isso que eu preciso me fortalecer. Por isso que eu preciso conhecer a palavra, conviver com pessoas e outras coisas que nós vamos ainda aprender domingo que vem. Por isso que eu preciso estar firme, forte, porque a hora que vier a tempestade, eu consigo reagir melhor, enfrentar melhor o problema. E não, a casinha não vai cair, porque vai estar firmada na rocha que é Jesus Cristo. Amém? Eu desejo isso, gente, do fundo do coração para vocês. A gente vai falar de outras coisas práticas na semana que vem que você pode fazer e deve fazer para que sua fé desenvolva. E eu quero orar agora para aqueles que estão com uma montanha na sua frente, talvez sem saber o que fazer, para que Deus os fortaleça. Fortaleça a confiança, a fé de vocês, que Ele está presente. Ele não está ausente, Ele não te abandonou. Deus não é homem para mentir, Ele não é de fugir. Deus está com você, seja qual for a coisa que você está enfrentando hoje. Amém? Senhor Deus, o máximo que eu posso falar é sobre as lutas que eu enfrento, ou daquelas pessoas que eu acabo sabendo, Deus, mas eu sei que nós vivemos momentos difíceis, momentos onde muita coisa ruim está acontecendo, a economia, e isso deixa o humor das pessoas ruins, e isso deixa as pessoas estressadas e sem paciência, isso influencia os relacionamentos, influencia tudo, Deus. Eu sei disso. Então eu quero orar, Senhor Deus, por cada um dos meus irmãos que está aqui nessa noite, ou aqueles que ainda vão ver essa mensagem no computador, aqueles que estão enfrentando, Senhor Deus, uma barreira, Pai, que talvez tenham pela frente uma montanha e não sabem mais o que fazer. Em nome de Jesus, Pai, quero implorar, Senhor Deus, Teu poder sobre essas vidas, Senhor Deus, que o Senhor fortaleça a fé, Senhor Deus, de cada coração, Pai. Fortaleça a confiança em Ti, Senhor Deus. Mostre, demonstre que o Senhor não abandonou, Senhor Deus, porque o Senhor não é homem para fazer o que a gente faz, para fugir da raia. O Senhor não é como nós, que às vezes corremos dos problemas. O Senhor está ali, junto com cada um deles. Então, Deus, fortalece o Senhor Deus nesse momento, Pai. Derrama da Tua paz, Senhor Deus, necessária para que eles continuem tendo boas noites de sono, Senhor Deus, e que o estresse vá embora, Pai. Derrama da Tua paz em cada coração, Senhor Deus. Aqueles que estão enfrentando lutas nos relacionamentos, ou na saúde, Pai, ou com parentes nos hospitais, ou financeiras, Senhor Deus, em nome de Jesus, que o Teu poder seja derramado sobre essas pessoas, pelos meus irmãos e na minha própria vida, na minha família, Senhor Deus, para que nós confiemos em Ti, Pai. E para que o Senhor nos mostre a saída, Senhor Deus. Se é furar a montanha, se é explodir a montanha, ou se é passar por cima dela, em nome de Jesus, o Senhor nos dê a confiança necessária para enfrentar esse problema, Pai. Eu creio no Teu poder. Como disse o leproso, Senhor Deus, eu sei que o Senhor pode todas as coisas. Então eu entrego, Senhor Deus, cada problema nas Tuas mãos, para que o Senhor haja, Senhor Deus,
segundo a Tua vontade, segundo o Teu poder, para que a gente glorifique o Teu nome ao fim do dia, em nome de Jesus. Amém. Uma excelente semana a todos. Semana que vem estaremos de volta.